Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, gente, ainda a gente está no capítulo 6 do livro 2. A gente viu que no capítulo 6 a gente começou a estudar os níveis de organização, né? Além da célula. Eu já fiz 2 aulas conversando com vocês a respeito da célula, que forma tecido, que forma órgão, que forma organismo, certo? E agora a gente vai estudar esses níveis de forma isolada. Nós já falamos bastante de célula, agora o conjunto de células formam tecidos. Então a aula de hoje vai ser sobre tecidos. Vamos lá? Tecidos humanos. Então, os tecidos do corpo humano. O conceito: o que é tecido? É um conjunto de células semelhantes que desempenham uma mesma função. Isso a gente já sabia, né? Que de primeiro momento nós temos 2 células na reprodução, né? O espermatozoide e o óvulo, que se fundem, formam uma célula só, que é o zigoto, que vai sofrer diversas divisões celulares, vai formar uma célula que a gente chama de célula tronco, que é indiferenciada, depois começa a haver a diferenciação das células para formar tecidos. Então, tecidos é conjunto de células com função específica, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de tecidos? Tecidos humanos, nós temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. 4 tipos básicos de tecidos humanos, tá bom? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Vamos especificar cada um? Então vamos lá. Tecido epitelial, tá? Possui células muito próximas umas das outras, pouca substância intercelular. Olha, as células do tecido, que formam o tecido epitelial, elas são juntas. Por isso que tem muito livro que diz que elas são justapostas, que elas são coladas. Como elas são muito juntas, e tem que ser, né, a proteção, como elas são muito juntas, existem próximo tecido entre elas. Poucas substâncias, né? Por isso que diz que possui células muito próximas e pouca substância intercelular, que significa dizer que as células são muito juntas e que não tem muita substância entre uma célula e outra. Tudo bem? Esse tecido epitelial, ele se divide em tecido de revestimento e tecido glandular. Isso será o próximo estudo, ó. Tecido epitelial de revestimento. Revestimento vem de revestir. Então, qual é a função? Revestir e proteger o corpo e os órgãos. Então, o tecido epitelial, ele serve para proteger e revestir esses órgãos, tá? Ele reveste, ele recobre. Aqui eu tenho, ó, um epitélio simples, é aquele que só tem uma camada de tecido. Eu tenho aqui a base, a lâmina basal, e em cima uma camada de tecido, tá? Aqui eu tenho o endotélio vascular, envolvendo um vaso sanguíneo, tá? Aqui eu tenho o epitélio simples no intestino, e aqui um epitélio simples do rim. Então, o que ele reveste? Ele protege os órgãos. Tecido epitelial é um tecido de revestimento, ele reveste, ele envolve os órgãos. O tecido epitelial de revestimento, repetiu o slide, perdão, né? Tecido epitelial glandular. Glandular lembra quem, gente? Lembra glândulas. Glândulas. O que são glândulas? Glândulas são estruturas que secretam substância no corpo, tais como hormônios, substâncias como hormônios, lágrimas e suor. Porém, essas glândulas, elas são classificadas em 3 tipos básicos: as exócrinas, as endócrinas e as mistas, ou anfícrinas, né? Anfícrinas, tem muito material que vem com esse termo de anfícrina. Então, vamos lá. Professora, exócrina, exo vem de externo, externo é fora, são glândulas que lançam substância fora da corrente sanguínea e muitas vezes fora do corpo.
Tem pessoas que interpretam logo fora do corpo. Nós não vamos com essa interpretação, porque não significa dizer que é só fora do corpo. Às vezes é fora da corrente sanguínea, mas dentro do corpo. Endócrina, dentro, glândulas que liberam substâncias dentro da corrente sanguínea, certo? E as mistas, ora exercem papel de endócrina, ora exercem papel de exócrina. Vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiro, glândula exócrina. São aquelas que produzem substâncias lançadas fora do corpo ou em uma cavidade. Um exemplo dessa glândula, o pâncreas. O pâncreas, ele tanto produz substância que ele lança fora da corrente sanguínea, fora da cavidade, como dentro da corrente sanguínea, tá? Como o suco pancreático, né, que é eliminado, e como também o hormônio, que é chamado insulina. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas, é um hormônio, mas que é lançado na corrente sanguínea, né? Então, existem essas substâncias produzidas por essa glândula exócrina. Estou sentindo falta da outra glândula. Aqui não. Só um minutinho, gente. Esse assunto é muito grande, tá? Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem como principais funções células afastadas, muita substância intercelular. Vejam bem, é o contrário do tecido epitelial. O tecido epitelial tem células unidas, justapostas, enquanto o conjuntivo são células afastadas. Esse já possui muita substância intercelular e o epitelial possui poucas substâncias entre as células. Olha a quantidade, gente. O tecido conjuntivo se divide em adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e o que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos ver as principais características de cada um. Então, vamos lá. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem a função de sustentação e nutrição dos epitélios, né? Serve para sustentar e proteger a nossa pele, o próprio nome já diz, né? Então, aqui a gente analisando uma camada de pele, que temos a externa a epiderme, a do meio a mediana de derme, né? E a mais interna é a endoderme. Então, nós temos aqui, ó, camada de queratina, células mortas, que é a mais externa. Aí vem a epiderme, abaixo da camada de células mortas, e a derme. Essas camadas formam o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido adiposo, voltando, tecido adiposo, que também é um tipo de tecido conjuntivo, tem função de proteção contra choques mecânicos, fornecer energia e é isolante térmico. Adiposo. Adiposo, gente, é o tecido referente às gorduras. Desculpa. As gorduras compõem o que a gente chama de tecido adiposo. Todo mundo sabe que pessoas que são mais gordinhas, que têm a maior concentração de gordura no corpo, no organismo, elas não andam se quebrando muito fácil. Por quê? Porque as gorduras, elas amortecem. É isso que ele quer dizer, que é proteção contra choque mecânico. Então, aquelas pessoas que são bem magrinhos, que tem pouquinha gordura no organismo, qualquer quedinha, qualquer machucado já quebra um braço, já quebra uma perna, porque tem pouca gordura. Então, não tem muita proteção contra choques mecânicos, né? Então, protege contra choques. Vai sair, né? Choques mecânicos. O tecido adiposo também ele serve para fornecer energia. É fonte de energia. As gorduras são fonte de energia. Professor, eu como bastante alimento com gordura, mas eu faço pouca atividade física. Então, o que acontece? Fica armazenada essa gordura, porque fica armazenada essa energia toda que você não usa. Claro, se você não usa, vai acumular. Se você acumula, vai virar uma obesidade ou um excesso de massa, né? Você precisa consumir, mas você precisa gastar isso que você está consumindo. E isolante térmico, né? Isolante térmico por quê?
Pessoas que têm muito mais uma gordurinha sentem bastante calor. Pessoas, animais, outros seres em geral. E os que também são escassos dessa gordura são mais frágeis ao frio. Se a gente vê, tratando de outros animais, por exemplo, a foca, o urso polar, são animais que eles têm um grande potencial, um grande teor de tecido adiposo, de gordura, abaixo da pele, que já fica abaixo dos pelos, que ajuda a aquecer esses animais, por isso que eles suportam grandes temperaturas. Tecido conjuntivo cartilaginoso é constituído pelas cartilagens, né? Então ele é cartilaginoso, tem como característica a flexibilidade, as cartilagens elas são flexíveis e não tem vasos sanguíneos. Então a flexibilidade, onde que nós temos cartilagem? Nós temos cartilagem na orelha, nós temos cartilagem no nariz, nós temos cartilagem entre os ossos, né, nos tendões que liga osso com osso, para fazer para amortecer, para que não tenhamos choques entre esses ossos, inclusive quando essa cartilagem vai ficando gasta com o passar do tempo, por alguma deficiência de nutriente, gera algumas doenças e causam bastante dores, porque vai ficar osso atritando com osso, e é bem complicado essa situação, tá certo? Então, as cartilagens também, elas não têm vasos, então, se você cortar um pedacinho da cartilagem, não vai sangrar, porque ela não tem vasos sanguíneos. Tecido conjuntivo ósseo, substância intercelular rígida, os ossos que formam o nosso esqueleto, que são responsáveis pela sustentação do nosso corpo. A substância existente dentro desse tecido, ela é rígida, por isso que os ossos são duros, né? E é altamente rico em cálcio. E a gente precisa estar enriquecendo cada dia mais com alimentos que são fonte de cálcio para fortificar os nossos ossos, fortificar os nossos dentes, para que a gente tenha uma saúde e evite doenças no futuro. E o tecido conjuntivo sanguíneo, professora, sangue é tecido? É. E o sangue, né? Esse sangue que é tecido, que poucas pessoas sabem, só nós mesmos que somos estudantes, ele é constituído de plasma, que é a parte líquida. Nossa, líquida, doidou, tia? E o sangue não é sólido? Em que situação? Quando se trata das células, né? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que são as células que compõem o sangue. Então, a gente chama de parte sólida ou figurada, né? Claro que tá tudo junto e misturado, a gente quando olha vê uma substância homogênea. Mas quando a gente coloca o sangue numa centrífuga, né? Que é um aparelho que vai fazer uma aceleração muito rápida, vai separar o plasma. E o nosso plasma, como está mostrando aqui, ó, essa parte aqui toda é plasma. 60% do nosso sangue, ele é constituído de plasma. O outro restante pelos glóbulos brancos, né? E glóbulos vermelhos, que são as hemácias e os leucócitos. As plaquetas, elas são apenas fragmentos desses tipos de célula. Tecido muscular. Tecido muscular possui células alongadas com contratibilidade. São fibras musculares. Então, o tecido muscular ele é classificado em liso, estriado, esquelético e cardíaco. Então, tecido muscular liso, tecido muscular o estriado, é o esquelético e o cardíaco. O tecido muscular liso, ele é responsável pela contração lenta e involuntária. O que é a contração involuntária? É aquela que ocorre independente da nossa vontade. As batidas do nosso coração, somos nós que controlamos? Não somos. Ela bate de forma involuntária, né? Por conta própria, não sou eu que determino. Se eu levanto o meu braço, é um movimento voluntário. Se eu desço, é voluntário. Eu estou escolhendo fazer esse movimento ou não. Agora, os movimentos involuntários é contra a nossa vontade. Depende da nossa vontade. Além da contração lenta e involuntária, os órgãos internos e vasos sanguíneos também são revestidos ou constituídos por esse tipo de
tecido, que é tecido liso. Ele reveste os órgãos internos e os vasos sanguíneos. Revestir é como se ele recobrisse o interior desses órgãos. Aqui eu tenho um exemplo de tecido muscular liso, que é o vaso sanguíneo por dentro, né? Tecido muscular estriado cardíaco é de contração ritmada e involuntária. Aí vem a questão do coração, que eu falei agora há pouco pra gente, né? O tecido muscular é estriado, né? Cardíaco é o único tecido do coração mesmo. E as batidas são no ritmo, tem uma quantidade de batidas por minutos do nosso coração. E é involuntário, como eu já tinha falado, contra a nossa vontade. Tecido nervoso possui células com grandes prolongamentos e transmite impulsos nervosos. Então, o tecido nervoso, ele constitui o sistema nervoso, tem células chamadas de neurônio e células da glia. Então, vamos aqui. Aqui nós temos o cérebro, certo? O cérebro. Aqui embaixo, uma outra porção do cérebro chamada cerebelo. Mais abaixo, nós temos o bulbo. E bem aqui na lateral, nós temos a ponte. E, por toda essa extensão, a medula espinhal, que passa, né, pela nossa coluna vertebral, que vai ligar o sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico. Tudo bem? Então, o sistema nervoso é o controle do nosso organismo, é o sistema que comanda, é o motor do nosso carro, digamos assim. Né? Quais são as células, neurônio e células da glia? Então, aqui eu tenho um exemplo de um neurônio. O neurônio, ele tem essas partes. Essas ramificações a gente chama de dendritos. Tanto existe aqui na parte do corpo celular, o corpo celular é essa estrutura aqui. Inclusive, aqui que temos o material genético, né? Aí que fica o núcleo. Toda essa extensão aqui, ó, é o axônio, né? Toda essa estrutura aqui é o axônio. Na terminação do axônio temos dendrito novamente, né? Então, nós temos corpo celular, dendritos, que são essas ramificações, e o axônio, que é toda essa extensão do neurônio. Células da glia são células que não têm uma função, muitas funções do nosso organismo, mas é altamente importante para manutenção do neurônio, nutrição do neurônio. São elas que cuidam do neurônio e o neurônio trabalha sozinho na questão da função. Vem aqui ele, ó. Tecido nervoso, mais uma vez, constitui o sistema nervoso, os neurônios e as células da glia. Aí tem as estruturas, corpo celular com o material genético, toda a estrutura neurônio. O neurônio, a parte do axônio é envolvido por uma substância chamada bainha de mielina, né? Cada estruturazinha dessa, cada goma é chamado de nódulo de Haber, cada nódulozinho. O sentido de propagação dos impulsos nervosos é somente unidirecional, quer dizer que vai só de uma direção, então vem do corpo celular para os dendritos, né? Terminal do axônio, terminal de transmissão. Aí daqui já envia para outro neurônio, aqui nós temos vários neurônios. Aqui é uma micrografia, foto através de aparelho microscópio. Então, de um dendrito transmite para o outro e transmite para o outro, e assim as coisas funcionam. As sinapses, né? As sinapses é a comunicação entre dois neurônios. Isso ocorre através de estrutura que a gente chama de neurotransmissores. Então, aqui eu tenho um neurônio, aqui eu tenho outro neurônio. Eles estão se comunicando. Comunicação entre dois neurônios a gente chama de sinapse. Sinapse é a região entre dois neurônios, né? Onde eles se intercomunicam. E eu sei que foi bastante extenso, mas a gente tinha que falar, mostrar, especificar, certo? Essa constituição, essa divisão dos tipos de tecidos para gente, tá bom? Aí eu gostaria que vocês respondessem às atividades e, em caso de dúvidas, vocês podem estar me chamando, tá, gente? Para que a gente possa estar tirando essas dúvidas. Vocês releiam o livro de vocês, vejam toda a parte de tecido,
Aí vejam lá tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido nervoso, seus tipos de células, suas funções no organismo, para que a gente já possa ir adentrando numa ciência biológica de forma mais aprofundada. Para quando nós chegarmos lá na nossa biologia, que a gente já tenha uma bagagem boa sobre a nossa mente, tá bom? Então, bons estudos, respondam às atividades, por enquanto não precisa estar me enviando, e na próxima aula a gente vai fazer um pouco de forma diferente. Mas responda às atividades, porque eu posso estar preparando uma surpresa para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bons estudos. Se tiver dúvida, por favor, manda mensagem para mim, manda mensagem no meu WhatsApp, que eu estarei respondendo assim que possível, com todo prazer, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e boa resolução de questões.